Bom, como você, como um líder, agiria diante de uma situação de conflito? Esse é o nosso grande questionamento. Então vejam que o conflito é uma questão interna da equipe e ele sempre vai exigir, ele sempre vai forçar uma busca de alternativas. A resolução de conflitos deve se concentrar em questões e não em personalidades ou pessoas. Ele também deve levar em consideração o presente e não fatos que ocorreram no passado, certo? Então, isso é fundamental levar em consideração no momento do conflito. A escolha do método de resolução pode ser influenciada por diversos fatores, como, por exemplo, a importância relativa e a intensidade desse conflito, né? A pressão de prazo para resolver esse conflito. Então, muitas vezes, nós precisamos buscar uma solução de uma forma muito rápida, porque nós temos um cronograma para cumprir, um resultado para entregar e assim por diante. A posição assumida pelas partes envolvidas nesse conflito e a motivação para a resolução a longo ou curto prazo, certo? O que é importante salientar aqui que nós não podemos, como gestores, ficar alheios ao conflito. Nós temos que agir, na verdade, como mediadores, a fim de que o trabalho possa voltar à normalidade, ok? Bom, dentre as técnicas existem algumas que nós vamos ver agora. A primeira é com relação à imposição ou ainda competição. Esse tipo de técnica se caracteriza por uma atitude não colaborativa, onde prevalece o uso do poder. Ao competir, o indivíduo procura atingir os seus próprios interesses, usando o poder para vencer. A competição pode significar proteger seus direitos, defender uma posição na qual acredita ou simplesmente querer ganhar. Então veja que, se nós formos analisar, esse tipo de situação é bastante comum, tanto nas empresas como na própria família, tá? E muitas vezes o que acontece é que nenhuma das partes querem ceder, nenhuma das partes quer perder, porque entende que isso seria a mesma coisa que assumir uma fraqueza ou admitir o seu erro, certo? Então, muitas vezes as pessoas sabem que estão erradas, na verdade, sabem que estão enganadas, mas insistem no conflito somente para não admitir o seu próprio engano, tá? Outras vezes, essa imposição vai acontecer porque, dependendo da situação, nós precisamos tomar ações rápidas e decisivas. Por exemplo, é uma emergência e não há tempo para trocar opiniões com os demais colaboradores. Então, nesses casos, o líder ele precisa escolher, ele precisa decidir impondo essa decisão, certo? Outras situações é quando está em jogo princípios importantes, quando o indivíduo está num beco sem saída, numa situação de ou ele ou eu, e quando nem o diálogo e nem o tempo ajudaram a resolver esse conflito que tende a piorar cada vez mais. Então, pode acontecer uma situação que nós temos dois colaboradores que estão em conflito há muito tempo e não se vê a luz no final do túnel. Então, o líder, nesse caso, ele precisa estabelecer uma solução para esse conflito. Ele precisa impor essa solução, certo?